Foi o próprio Cristo quem deixou a ordem: fazer isto em memória de mim. Contudo, o memorial não é simplesmente uma lembrança, mas algo muito mais profundo. E existem 3 palavras que traduzem a ideia em hebraico: zikaron, em grego anamnesis e em latim commemoratio. Zikaron quer dizer recordação. No entanto, para os judeus, essa recordação tinha um sentido intrínseco. Era muito mais do que simplesmente um lembrar. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. No vídeo passado, nós vimos que a recordação traz o evento para o presente e que no mundo dos sacramentos, especialmente na Eucaristia, isso é ainda mais forte. Isso porque, de fato, com a Eucaristia acontece o mesmo sacrifício. Não é somente uma recordação, mas uma representação, ou seja, torna presente outra vez o mesmo e único sacrifício. Vimos também os relatos de São Justino Mártir sobre a estrutura da Santa Missa que está presente no Catecismo da Igreja Católica, certo? E em seguida, o Catecismo traz um comentário mais extenso da sequência da Santa Missa, começando por todos se reúnem. Interessante notar que a palavra assembleia em grego é eclésia, ou seja, igreja. Isso denota que foi a Assembleia Eucarística, o povo que se reúne para celebrar a Eucaristia, que deu nome à Igreja. São João Paulo II escreveu justamente a encíclica Ecclesia de Eucaristia, em que afirma de uma forma inequívoca que a Igreja vive da Eucaristia. Exatamente. Porque a Igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a Igreja. E, na verdade, a Assembleia Eucarística e a Igreja são estruturalmente a mesma realidade. Ou seja, a Igreja é o povo de Deus reunido para a celebração da Eucaristia. Ponto. Embora atualmente exista uma certa confusão dos papéis dentro da celebração, motivada inclusive pelas tendências de protestantizar as funções, em que todos podem fazer tudo, a igreja é orgânica e cada membro ocupa o seu posto. Assim ensina o catecismo. Todos têm sua parte ativa na celebração, cada um a seu modo. Os leitores, os que trazem as oferendas, os que dão a comunhão, e todo o povo cujo amém manifesta a participação. Vale ressaltar que a participação do povo na Santa Missa, na forma antiga do rito romano, que é a forma que nós participamos diariamente aqui na administração apostólica, se difere bastante da participação do povo na Missa Nova. Exatamente. Na forma antiga do rito romano, na missa rezada, é o próprio padre que faz as leituras, por exemplo. Enquanto na Missa Nova é alguém do povo que sobe ao presbitério para ler. Na forma antiga do rito romano, apenas o padre distribui a Eucaristia. Se tiver muita gente, vem um diácono ou outro padre que vem ajudar. Enquanto na Missa Nova existem os ministros e ministras extraordinários da Eucaristia. Na forma antiga do rito romano, não há um salmista que sobe ao presbitério para cantar. Aliás, a gente nem vê os cantores, porque eles ficam localizados no coro, lá na parte superior, logo na entrada da igreja. Mas como esse catecismo foi promulgado por São João Paulo II, ele se atenta a falar do que acontece na Missa Nova, como a liturgia da palavra e a apresentação das oferendas, que nós já comentamos. Então, esclarecemos, Bem, o número 1351 do Catecismo cita a questão da coleta. A Eucaristia é também voltada para o exercício da caridade. Assim, aqueles que têm mais devem dar para aqueles que têm menos. A partilha dos bens é muito importante, mas não deve ser excessivamente explorada, como se faz aí na teologia da libertação, que chega ao ponto de querer reduzir a Eucaristia numa partilha do pão. Sim, mas o fato deles abusarem dessa realidade não pode servir de motivo para nos esquecermos de que há realmente uma partilha dos bens. O próprio São Paulo, em sua carta aos Coríntios, recorda essa realidade e chega inclusive a repreender os ricos que não queriam repartir os alimentos. São Paulo disse: já que estou dando recomendações,
Não vos posso louvar por vossas reuniões, pois elas têm sido não para o vosso maior bem, mas antes para o vosso dano. De fato, diz São Paulo, quando vos reunis, não é para comer a ceia do Senhor, pois cada um se apressa a comer a sua própria ceia. E enquanto um passa fome, outro se embriaga. Não tendes casa para comer e beber? Disse São Paulo aos Coríntios. Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direis? Acaso vos louvareis? Não, nesse ponto não posso louvar-vos. E o catecismo nos diz assim: desde o início os cristãos levam com o pão e o vinho para a Eucaristia seus dons para repartir com os que estão em necessidade. Tal costume, sempre atual, é inspirado no exemplo de Cristo, que se fez pobre para nos enriquecer. Isso não significa, porém, que seja um projeto marxista de sociedade sem classes igualitária. O rito romano possui algumas características especiais. O prefácio, que é uma grande ação de graças, era a única parte audível no missal antigo. Exatamente. Existem relatos do segundo século que noticiam o seu diálogo. Todos os prefácios de todas as famílias litúrgicas, no momento mais solene de preparação para a consagração, se faz menção aos anjos. Diz o catecismo que toda a comunidade junta-se então a este louvor incessante que a Igreja Celeste, os anjos e todos os santos cantam ao Deus 3 vezes santo. A epiclese é a súplica da vinda do Espírito Santo sobre as oferendas. Nas orações eucarísticas recentes, ela precede o relato da instituição. Já nas orações bizantinas e alexandrinas, ela vem depois. Na anamnese, ensina o Catecismo da Igreja que a Igreja faz memória da paixão, da ressurreição e da volta gloriosa de Cristo Jesus. Ela apresenta ao Pai a oferenda do seu Filho e nos reconcilia com Ele. E termina a explicação das anáforas com as intercessões. Em seguida, vem a comunhão. Perceba que, como já falamos, a explicação apresentada pelo Catecismo refere-se à estrutura da Santa Missa atual. No próximo vídeo, nós falaremos mais sobre o chamado cânon romano. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Você sabia que a participação do povo na Santa Missa antes da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II era muito diferente do que se tem hoje? Escreva aqui nos comentários, ok? Isso aí, envie esse vídeo para aquele seu amigo que acha que os fiéis deveriam ter uma participação maior na liturgia da missa. Ah, e não se esqueça de nos seguir no Instagram, @Raiman. Que Deus abençoe. Salve Maria.